Um caso tem estado em grande destaque nos últimos dias. Rodrigo Mora está triste e a viver um período complicado com a iminente saída do Futebol Clube do Porto. A relação foi feita pelo advogado do jogador portista na CMTV. Luís Miguel Henrique confessa que encontrou o Rodrigo Mora abalado com o facto de estar a ser colocado à venda pelo Futebol Clube do Porto. Vamos ouvir. Em relação a este assunto, a minha opinião não é isenta, ou pelo menos pode não ser apresentada como isenta, porque eu representei e estive nos últimos dias a trabalhar como advogado do Rodrigo Mora, particularmente neste assunto. E isso significa uma limitação do ponto de vista da opinião que as pessoas lá em casa possam estar a ver. Dito isto, e feita a declaração de interesses, há duas ou três coisas que eu ouço nas declarações de Francisco Farioli que são todas verdades, que ele adora o Porto, Rodrigo adora o Porto. E além de adorar o Porto, e há uma coisa que eu posso deixar aqui claro à nação portista, que é o Rodrigo nunca fará nada para forçar a saída do Porto. Agora, é óbvio que o Rodrigo vai continuar a treinar e a jogar no seu limite físico e mental. Agora, é óbvio, e já se percebeu do ano passado e não altera para este ano, que Farioli tem uma ideia de jogo, com a qual até foi campeão, e que nessa ideia de jogo o Rodrigo Mora não entra na ideia de Farioli. E isso torna-se um problema, particularmente para quem tem 18 ou 19 anos de idade, que ainda está em fase de crescimento e que faz do futebol não só a sua profissão, como a sua vida, a sua alegria. E neste momento o Rodrigo que eu encontrei é alguém que está triste, alguém que volto a dizer, quer lutar, mas quer jogar. E que percebe claramente que passou a terceira opção, porque neste momento, olhando e sendo muito frio, mesmo o jogador coreano que chega para ser segunda opção, não é o Rodrigo que tem. Agora, disto o Rodrigo quer jogar, está numa idade que tem que o fazer. Em relação a tudo o que ele está a dizer, não há novidades, é verdade. Portanto, o Francisco Farioli, nas frases, houve coisas que se calhar não disse, não é? Mas também não lhe foi perguntado, ou quando foi perguntado, ele fugiu. Há outras perguntas em relação à questão e que não tenho. Vou ter que ter o máximo cuidado aqui, então não vou reportar rigorosamente nada das conversas mais profissionais que tive, e quero tentar só fazer o comentário mais abrangente e vácuo possível, dentro daquilo que estou limitado. Agora, há uma coisa que é verdade. Este negócio que o Porto idealizou e que quer fazer é um negócio quase impossível de fazer. Eu digo quase porque, e não é também por ser alguém que é meu cliente, é que só Jorge Mendes é que vai conseguir arranjar 50 milhões de euros por um suplente. Porque isso não existe. 50 milhões de euros por um suplente é um negócio que eu percebo do ponto de vista político e de comunicação, e a adoração que a nação portista tem pelo Rodrigo e que o Rodrigo tem pelo Porto, e ele está a ser, se calhar, prejudicado. Lá está, se fosse um estrangeiro qualquer, já tivesse dado 2 pontapés no cone e feito 2 postes, já estava com um pé fora, mas ele nunca fará isso, nunca fará isso. Ele adora demasiado o Porto e sente-se amado pelo Porto para fazer alguma coisa em relação a isso, mas é alguém, até conheci os pais, são pessoas excelentes e têm uma educação incrível. Dizem-me, eu não o vi assim, dizem que é um extrovertido, divertido, brincalhão. Não foi assim que eu o conheci, o que significa que também está a sofrer um bocado em relação à questão, mas está a lutar e é resiliente e vai tentar dar a volta por cima, e tem esperança que haja uma solução que Jorge Mendes consiga arranjar, que satisfaça aquilo que são os grandes interesses do Porto, que vai fazer, se concretizar um negócio quase impensável e impossível, mas que permita ao Rodrigo encontrar um espaço e um clube e um treinador que acredite nele e que o ponha a jogar, que neste momento é aquilo que é o mais importante. Vamos esperar, acho que a vontade de todos está clara, seja do clube, seja do treinador, seja do jogador, seja toda a gente. Agora é preciso fazer aqui um bocadinho a quadratura do círculo, que é arranjar um clube que pague aquilo que o Porto quer, na forma como o Porto quer, que permita ao Rodrigo fazer aquilo que mais gosta, que é jogar futebol, e que seja feliz. Não posso ser muito mais do que isto, Sara. Vais começar a pôr a faca e eu não vou conseguir. Não vou conseguir esparpanear. Mas foi só porque tu tocaste neste ponto. Estavas a dizer que te passaram a informação de que Rodrigo Mora, e até vemos isso em vários vídeos que o Porto partilha, é um miúdo extrovertido, não é? Muito brincalhão. E tu estás-me a dizer que não encontraste esse Rodrigo Mora. Encontraste o Rodrigo Mora triste, mas triste a que ponto? Porque não está a jogar, porque não é titular, porque sempre, e é possível perceber isso, o Rodrigo sempre foi alguém que lhe foi dado um papel de relevância, de importância, de jogar, de ganhar prémios, de ser destacado, de sentir-se bem no grupo, de contribuir. E
neste momento, qualquer profissional, Sara, tu, sendo que pivô, se alguém te colocar a dizer assim, ok, estás aqui, mas ficas em casa, ou só vais aqui fazer 1 minuto ou 2 minutos, ao final há algum tempo, e pela relevância que tens aqui na antena, se alguém chegar de repente e não te colocar nesse papel, ao fim, por muito profissional que tu sejas, vais ficar um momento em que vais ficar triste, porque eu sempre senti útil, sempre quis dar o melhor de mim e neste momento não estou a ser capaz. Volto a dizer, o treinador tem tudo e toda a legitimidade e provavelmente vê na questão do Rodrigo até uma oportunidade para conseguir outras coisas que quer até ao final do mercado. Tudo é legítimo. Agora, na equação, é uma equação difícil de concretizar. Não gostava de estar na pele de André Vilas Boas, não quero estar na pele do Rodrigo que está a sofrer, dos pais do Rodrigo. Toda a gente aqui tem neste momento um problema grande para resolver, que se está a tentar resolver de forma, e isto é muito importante, que aquilo que eu encontrei nas últimas horas foi disponibilidade de toda a gente para encontrar soluções e para que se consiga fazer um negócio que é complicado e difícil. Mas ninguém vai forçar, e é importante dizer isto, o comportamento do Rodrigo é e vai continuar a ser exemplar até e vai treinar e jogar no limite da sua capacidade física e mental. Mário, aqui Luís Miguel Henrique a trazer-nos um bocadinho o outro lado, que é como é que o jogador está a encarar todo este processo. É um jogador da casa, um jogador que gosta muito do clube e que também é muito acarinhado pelos adeptos. Achas que está a haver alguma injustiça na forma como está a ser gerida esta situação? O profissionalismo é isto, e é preciso perceber, eu entendo, eu cheguei a dizer aqui já algumas vezes e volto a reiterar, o Rodrigo Mora neste momento é um problema para Farioli, não é um problema para o Futebol Clube do Porto, não é um problema para o balneário do Futebol Clube do Porto, não é um problema para André Vilas Boas, é um problema para o treinador. Porquê? Porque quando as coisas correm bem, não há problema nenhum. Mas quando as coisas começarem a correr bem a Farioli, os adeptos vão começar a questionar porque é que o Rodrigo Mora não salta do banco. Então esta venda é um risco? Esta venda é uma tentativa de agradar, de fazer uma boa receita. Eu, ao contrário do Luís Miguel Henrique, eu acho que 50 milhões por Mora, quem o contrata não está a contratar um suplente, está a contratar o potencial, o futuro, está a contratar ainda um diamante em bruto que pode valer muito. E, portanto, acredito que os 50 milhões sejam precisos. Agora, as exigências de André Vilas Boas, porque André Vilas Boas está aqui num dilema. Quer agradar ao treinador, e, portanto, não se importa de libertar um jogador suplente com o tal encaixe financeiro, quer o encaixe financeiro, mas ele vai ter que explicar aos adeptos do Futebol Clube do Porto, que votaram nele, as razões de vender uma das joias da coroa, um dos grandes jogadores, se calhar, do século, ou mais talentosos do século do Futebol Clube do Porto, formados no Futebol Clube do Porto, que vai vender por 50 milhões. Vamos ainda... E, portanto, essa é uma questão... É uma pedra no sapato. Vamos ainda avançar com novos dados sobre a proposta do Benfica, João Palhinha. Segundo o Pedro Sousa, diretor executivo da Correia da Manhã Rádio, a direção de Rui Costa oferece ao médio internacional português um contrato de 4 anos. Em termos salariais, João Palhinha deverá receber no Benfica mais de 18 milhões de euros nos 4 anos de contrato. Ou seja, o pacote global desta operação deverá custar à SAD liderada por Rui Costa 45 milhões de euros. Segundo esta informação do Pedro Sousa, existe um princípio de acordo entre Benfica e João Palhinha e há já contactos avançados entre Benfica e Bayern Munique. Parece-te, Mário, que está cada vez mais próximo de acontecer este negócio, até na sequência de dias em que se achava que João Palhinha poderia voltar à Premier League e ao Aston Villa? Olha, mais perto hoje do que ontem, e à medida que o fecho do mercado for se aproximando, mais possibilidades o Benfica terá de contratar o Palhinha. Portanto, estamos aqui a falar já num negócio, aqui a questão imagina, a carga desta operação financeira, em que nós falamos aqui, o Pedro Sousa falou nos tais 45 milhões de euros, é uma carga grande, porquê? Porque o Benfica vai contratar o jogador, vai pagar salários, provavelmente vai ter que pagar uma verba ao Bayern Munique, e aqui a situação não vai ter retorno nenhum. Isto é fundo perdido. Estes 45 não vai haver retorno. Noutro jogador qualquer, mais jovem, o que é que acontece? O Benfica pode efetivamente contratar um jogador, o jogador depois pode até valorizar e, portanto, quando for transferido futuramente, ainda consegue ali um tal retorno financeiro que ajuda depois a atenuar as contas finais. Neste caso, não. Neste caso, o único retorno que o Benfica pode ter é o resultado desportivo, é a conquista de títulos. Ou seja, se o Benfica, com Palhinha, se Marco Silva entende que Palhinha é o elemento que falta, é a peça que falta para pôr esta equipa toda a bombar e a lutar pelo título, aí faz todo o sentido que o Benfica faça aqui este esforço. Repara, o Rui Costa tem dado a fazer esforços sistemáticos desde que assumiu a presidência do Benfica, investimentos no mercado, grandes, e as coisas não têm estado a correr bem. Mas a verdade é que, a seguir a Mourinho,
E a seguir a Marco Silva não há muito mais. E, portanto, o Rui Costa também tem que entender que, se calhar, não faz sentido fazer o tal investimento enorme no treinador, em Marco Silva, treinador mais bem pago do futebol nacional, não faz sentido fazer esse investimento tão grande e depois não lhe dar as armas suficientes para lhe permitirem lutar com o Sporting e com o Futebol Clube do Porto pelo título. E isto, acima de tudo, parece-me que é uma tentativa de Rui Costa querer satisfazer o tal pedido de Marco Silva. Treinador que já trabalhou com ele, que o conhece, que o projetou, que conseguiu retirar as suas qualidades. E que até agora teve poucos reforços, não é? Porque, claro, ao contrário do que aconteceu em épocas recentes, em que o Benfica contratava muitos jogadores, e alguns até de valor elevado, agora também se percebe aqui uma mudança um pouco no paradigma. Mariana, este ano, o problema do Benfica foi que o ano passado não houve valorização de jogadores. Temos o Sheldrup, Mundial, uma reta final da temporada. Temos um para este ano que andou encostado e depois lá melhorou. Não houve uma valorização. Ou não teres uma valorização, qual é o problema que tens? O Benfica está a pôr o Richard Rios no mercado por 30 milhões. O Benfica pagou 27 mais 3 por objetivos. Ou seja, está a vender ao preço de custo. E repara, porque não consegue tirar o rendimento, não conseguiu tirar rendimento desses jogadores, não conseguiu com que eles tivessem ali um upgrade. Mas durante muitas épocas o Benfica foi criticado por contratar muito e às vezes contratar mal. Neste caso, percebe-se um esforço para contratar pouco, mas bem? Não, eu acho que o esforço tem que ser contratar pouco, mas aqueles que Marco Silva quer. Eu acho que Marco Silva merece a oportunidade para o desafio que aceitou de vir para o Benfica. Atenção, o Benfica não deve nada a Marco Silva, nem Marco Silva deve ao Benfica. O Benfica está-lhe a pagar um salário altíssimo, está-lhe a pagar um salário que o Sporting ou o Futebol Clube do Porto não chegaram a pagar a treinadores que foram várias vezes campeões nacionais. Portanto, só para teres uma noção, está a ganhar muito dinheiro também. Portanto, isto aqui não há... Agora, é legítimo para Marco Silva, depois deste investimento que fizeram na sua contratação e provavelmente das promessas que fizeram, porque eu não estou a ver Marco Silva aceitar vir sem ter, pelo menos, a garantia que viessem os reforços ou os jogadores que ele pretendia, e parece-me a mim que Palhinha é esse jogador. Palhinha é aquele jogador que não é o Maradona, mas é o jogador que o Marco Silva entende que vai dar a tal estabilidade que a equipa precisa. Vamos ter muito tempo à tarde para comentar este e outros temas. Tu e o Vítor Pinto, que vão estar aqui também numa edição especialíssima do Mercado na